Bem-vindo às 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ao longo dessa jornada, vamos refletir sobre princípios capazes de transformar não apenas aquilo que fazemos, mas principalmente quem nos tornamos. Respire profundamente e esteja presente e permita que estas palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Eu sou Rafael, sacerdote aqui do Terreiro Axé de Umbanda, e este é mais um episódio da nossa caminhada. Existe uma ideia muito comum que aprendemos ao longo da vida, a ideia de que precisamos acumular dinheiro, acumular conhecimento, acumular bens, acumular reconhecimento, acumular segurança. Como se quanto mais tivéssemos, mais completos nos tornaríamos. Mas basta observar a natureza para perceber que a vida não funciona através da retenção. Ela funciona através do fluxo. O rio permanece vivo porque suas águas se movem. O vento existe porque circula. A respiração acontece porque inspiramos e expiramos. O coração vive porque recebe e entrega sangue continuamente. Tudo aquilo que a natureza mantém saudável está em movimento. E é exatamente sobre isso que fala a segunda lei espiritual do sucesso, a lei da doação. Ela nos ensina que para receber precisamos estar dispostos a dar, mas não apenas dar coisas, dar presença, dar atenção, dar cuidado, dar generosidade, dar conhecimento, dar palavras que edificam, dar aquilo que existe de melhor dentro de nós. E aqui existe algo importante. Muitas pessoas escutam a palavra doação e imediatamente pensam em dinheiro, mas a doação é muito maior do que isso. Há pessoas que possuem muito dinheiro e vivem na escassez, e há pessoas com poucos recursos materiais que irradiam abundância por onde passam, porque a abundância não começa naquilo que você possui, ela começa na forma como você se relaciona com a vida. Quando alguém vive constantemente tentando segurar tudo para si, algo curioso acontece. Surge o medo, medo de perder, medo de faltar, medo de não conseguir novamente. E aos poucos, a pessoa começa a viver em estado de defesa. Ela fecha as mãos, fecha o coração, fecha a confiança, fecha as possibilidades. E aquilo que deveria fluir começa a estagnar. Talvez você já tenha percebido isso em alguma área da sua vida. Pessoas que não conseguem elogiar, pessoas que não conseguem compartilhar, pessoas que não conseguem ensinar, pessoas que não conseguem reconhecer o valor dos outros, porque acreditam, ainda que inconscientemente, que ao oferecer algo estarão perdendo alguma coisa. Mas a vida possui uma lógica diferente. Quando acendemos uma vela através da chama de outra vela, a primeira não perde sua luz. Quando compartilhamos conhecimento, não ficamos menos sábios. Quando oferecemos amor, não ficamos com menos amor. Quando estendemos a mão, não nos tornamos menores. Pelo contrário, expandimos aquilo que somos. Na espiritualidade, isso pode ser observado de forma muito clara. As pessoas que mais crescem não são necessariamente aquelas que apenas recebem ensinamentos. São aquelas que colocam esses ensinamentos em circulação, que compartilham, que servem, que ajudam, que se tornam instrumentos de algo maior. E isso não significa viver para os outros.
não significa se sacrificar, não significa abandonar suas necessidades. A verdadeira doação não nasce da obrigação, ela nasce da abundância interior. Existe uma diferença muito grande entre dar porque se sente pressionado e dar porque se sente pleno. Uma gera desgaste, a outra gera expansão. Por isso, antes de perguntar o que você pode oferecer ao mundo, talvez seja importante perguntar: como está sua relação com a abundância? Você acredita que a vida é um espaço de possibilidades ou uma disputa constante por recursos? Você acredita que existe o suficiente para todos ou vive sentindo que precisa competir por tudo? Porque a forma como enxergamos a vida determina a forma como nos relacionamos com ela. Quem vive na escassez, segura. Quem vive na abundância, compartilha. Quem vive na escassez, teme. Quem vive na abundância, confia. Quem vive na escassez, fecha. Quem vive na abundância, permite que a energia circule. E quando a energia circula, novas possibilidades surgem. Novas conexões aparecem, novas oportunidades chegam, novos caminhos se abrem. Não porque existe uma recompensa mágica, mas porque você deixou de interromper o fluxo. A lei da doação também nos convida a refletir sobre algo profundo. Você sabe receber? Porque muitas pessoas acreditam que sabem doar, mas encontram enorme dificuldade em receber. Receber ajuda, receber carinho, receber reconhecimento, receber apoio, receber prosperidade. Mas doar e receber fazem parte do mesmo movimento, assim como inspirar e expirar. Quem bloqueia um lado, inevitavelmente bloqueia o outro. Por isso, hoje, faça um exercício simples. Escolha conscientemente uma forma de doação. Talvez uma palavra de incentivo, talvez um gesto de gentileza, talvez um ensinamento, talvez sua atenção genuína para alguém, talvez um ato de serviço. E faça isso sem esperar retorno, sem esperar reconhecimento, sem esperar aplausos. E permita que aquilo que existe de bom em você circule. E, ao mesmo tempo, observe. Quando a vida lhe oferecer algo, um elogio, um aprendizado, uma oportunidade, um gesto de carinho, não rejeite. Receba. Com gratidão, com presença, com humildade. Porque a abundância não nasce apenas daquilo que damos. Ela nasce da capacidade de participar conscientemente da troca que sustenta a própria vida. E a vida, em sua sabedoria, está constantemente trocando, constantemente fluindo, constantemente oferecendo. A pergunta é: você está permitindo que esse fluxo aconteça? Ou está tentando segurar aquilo que foi feito para circular? Permita-se refletir, porque aquilo que flui permanece vivo, e aquilo que permanece vivo continua se transformando. Eu sou Rafael e este foi o segundo episódio da série As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Que a abundância encontre caminhos para circular através de você. Axé.